estamos nos aproximando de um tema muito importante do nosso programa Adoração em Família. Nós estamos estudando o livro Mente, Caráter e Personalidade. Hoje o capítulo 25, Amor e Sexualidade na Vida Humana. Temos com a gente aqui os pastores Jair Góes, que é líder de Ministério da Família para a região centro-oeste do Brasil, mora em Brasília. E temos também com a gente o pastor José Santos, ambos já estiveram em outros programas aqui conosco. O pastor José Santos também é líder de Ministério da Família para a região sul do Brasil, mora em Curitiba. Muito bom ter vocês aqui. Pastor José Santos, você fala muito nos seus seminários de culto da família. Eu sei que você gosta de falar sobre isso. Qual deve ser a frequência do culto da família? Eu sei que algumas pessoas pensam que o culto da família é para o pôr do sol de sexta-feira. É isso mesmo? Pastor, deve ser diariamente, deve acontecer todos diariamente. E não tem férias. Você pode ter férias em relação à escola, trabalho, mas o culto da família deve acontecer todos os dias, de manhã e à tarde. O sacrifício da parte da manhã e à tarde também. Não tem como dar férias para nem feriado, nem domingo, nem sábado. Não importa. Se as crianças estão em casa, os filhos, se estão viajando ou não, o culto familiar deve acontecer diariamente. O Senhor em primeiro lugar. E qual é a duração do culto, pastor? Deve ser curto, pastor. Não pode ser muito longo. Tem que ter aquele gostinho, eu quero mais. As crianças, os membros da família precisam sentir o desejo de continuar na presença de Deus. Ou seja, é rápido mesmo. Bem rápido. Literalmente, é vapt-vupt. Então vamos agora, eu quero convidar você para vir com a gente para o Guia de Estudos, capítulo 25. Nós vamos para a primeira pergunta, cuja resposta está na página 221. Qual o conselho de Deus para pais de juvenis que pensam estar apaixonados, pastor Jair? Interessante, pastor Marcos, que aí vale mais do que nunca a presença dos pais para orientar os filhos. Primeiro, ajudá-los a entender que namoro é compromisso. E ao começar a namorar, o jovem tem que estar pensando em casar. Não existe essa de namorar por namorar simplesmente. Então, quando são muito novos, juvenis, o que os pais devem fazer? Refrear suas paixões, as paixões. Aconselhá-los, ajudá-los. Não é um negócio muito popular hoje em dia. Hoje todo mundo incentiva, desde criancinha, vai namorando seu namoradinho, mas isso não é o conselho de Deus, né? Não é. Está na base de muita impureza sexual, muito problema emocional, essas emoções prematuras, né? Essa imaturidade vai predispor exatamente esse adolescente aí por alguns caminhos perigosos. Muito Ele não está amadurecido ainda o suficiente para dizer isto é certo ou errado. Então tem que ter... A próxima pergunta está relacionada a práticas sexuais dentro do casamento. Que consequências terão essas práticas inapropriadas dentro do casamento? Pastor, o livro aborda o seguinte: a sensualidade e práticas vis na relação matrimonial estão iniciando a mente e o gosto moral em práticas desmoralizadoras, ou seja, você vai perdendo a moral aí. Vai quebrando aquilo que é certo e errado, os limites se perdem. Ou seja, você vai ser inclinado a praticar isso fora do casamento também. Fora do casamento também. O limite do casamento não é suficiente. Parece que você vai tendo sede por novidade, essa sede por novidade, ela não consegue mais ser satisfeita dentro do casamento e você se vê forçado a buscar isso fora do casamento. Exatamente. É interessante que nós percebemos que há toda uma promoção externa. A mídia está aí. E todos estão sendo atacados por todos os lados. Então, mais do que nunca, o lar deve ser um reduto de amor, de paz, de sinceridade, de pureza. Por isso a presença do Senhor logo cedo, no final do dia, isso vai manter o casamento em harmonia com os padrões de Deus. Agora vamos falar de excesso sexual. Qual é o prejuízo do excesso sexual? O sexo não é proibido, foi criado por Deus, para o nosso benefício, para o nosso prazer, para a nossa alegria, também para a procriação, mas pode haver excessos. Quando há excesso, qual é o resultado? Ele é um meio eficaz de destruir o amor,
aquele momento, pastor, especial de devoção, de estar na presença de Deus, perde também o encanto, vai transformando o indivíduo de uma maneira assim que se torna irreconhecível. Portanto, limites nessa área vai levá-los a ter limites em outras áreas. Parece que também. a continuação do texto demonstra que o homem se torna meio animalizado. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, o livro fala isso, né? E animaliza o homem. É verdade. O texto também fala sobre o organismo. O organismo é debilitado por esses exageros. Perde a vitalidade, aquela noção assim de aprendizado, de estudar, de ter vontade de fazer outras coisas, fica limitadas a isso aí. Agora, a próxima pergunta tem a ver com um princípio espiritual que pode ser aplicado tanto para a santificação quanto para a impiedade. Qual é esse princípio? Contemplar o Mestre, a contemplação, esse é o grande detalhe. Quando nós procuramos inspirar nossa vida no Mestre, no comportamento do Mestre, nos seus ensinos. Seja qual for esse Mestre. Sim, Porque às vezes pode ser o Senhor Jesus, mas pode ser o contrário. Né? Pode ser o contrário. Sim, eu posso estar gastando meu tempo contemplando outras coisas que não sejam o meu Senhor Jesus. Você é transformado pela contemplação. Se você passa o dia todo contemplando coisas imorais, você vai se transformar em um indivíduo totalmente imoral. Pois é, essa é a próxima pergunta. O que acontece com a mente da pessoa que abriga pensamentos poluídos? Exatamente o que vai acontecer. Isso torna-se um hábito e esse hábito vai corromper toda a vida dele. O comportamento, as suas ações. Vai se tornar uma pessoa infeliz, naturalmente. E se eu não quero ser preso, então, das tentações de Satanás, o que eu preciso fazer? Página 228. Esquivar. Você tem que evitar isso. E eu tenho aqui, pastor... E ela fala, enquanto você procura esse texto, ela fala esquivar-se de ler, ver e ouvir. Tudo quanto sugiram pensamentos impuros. Sugira pensamentos impuros. Pastor, eu estava lendo um livro, o autor, ele citou algo muito interessante. O motivo pelo qual o Altíssimo é tão claro a respeito do pecado sexual e relacional é que pode alterar toda a base de como a pessoa interage com o mundo que a cerca, com Deus e com as pessoas. Aquilo que no passado jamais ele poderia aceitar, depois dessa situação ele passa a aceitar, muda completamente a maneira de pensar. Se eu entendi esse texto, eu entendi assim, que o meu relacionamento com Deus vai afetar a minha sexualidade. Totalmente. E a minha sexualidade vai afetar o meu relacionamento com Deus. Tá ligado. Mas não só com Deus, com a minha esposa, com todo mundo, com os meus filhos, no meu ambiente de trabalho. Então, não é uma questão, eu posso ter a minha vida normal e minha sexualidade depravada. Vai manchar minha vida toda, é isso que ele está querendo dizer. E o tempo inteiro que ele está sozinho, ele está procurando isso. Acaba o sexo, nesse caso, para essa pessoa que vai por esse caminho, acaba sendo o objetivo principal de busca. Dele. E aí exclui a Deus. Não é um resultado, né? Então, aí a gente entra no tema da pornografia, que é a pergunta número 7 aí do Guia de Estudos. Página 229, quarto parágrafo. Como age a pornografia para afastar alguém de Deus? É interessante que o texto aqui diz assim, pessoal: a mente tem prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas. Claro, porque nós somos pecadores, né? Então a nossa mente tem mais prazer nas coisas. A resposta é imediata, é isso. E olha aqui, essas imagens depravadas, vistas por olhos de uma imaginação viciada, corrompe a moral e predispõe os iludidos e obcecados seres humanos a darem rédea solta às paixões libidinosas. Bom, vocês que trabalham com casamento, com famílias, né? Quantas famílias a gente tem encontrado destroçadas por causa da pornografia? Casamentos desfeitos, né? É verdade. Pais que não são mais exemplo para os filhos, que chegam em casa, em vez de se relacionarem com a esposa, com os filhos, preferem ter a gratificação imediata. Isso, imediata. Tem que ser agora, sozinho. E você fica um alienado, porque é muito mais fácil você obter o prazer de uma pessoa que não se relaciona com você, do que você ter que investir num relacionamento, perdoar, se doar, né? Agora precisamos considerar, Marcos, que
Deus, em sua bondade, pode socorrer essas pessoas, pode ajudar esses esposos ou esposas. Deus é o amparo para essas pessoas se eles, com decisão... É uma luta. É uma luta, mas eles precisam tomar uma decisão radical ao lado do Senhor. E isso tem a ver com a próxima pergunta também, que está relacionada com masturbação. Qual é o resultado certo da masturbação se não for abandonada? O que vai fazer? E Deus está dizendo o que vai acontecer. O texto coloca aqui: o resultado certo será o completo naufrágio de corpo e espírito. Aquele homem que foi criado como o ser mais nobre da terra, criado à imagem de Deus, o texto diz, transforma-se num animal. Eu acho que durante o estudo de hoje nós recebemos um convite de Deus para uma vida pura, uma vida santa. Nós não somos assim. Nós somos pecadores, nós temos inclinação para o pecado. Mas o Senhor Jesus está nos chamando e nos oferecendo um coração novo. Eu quero dar um coração novo para você. Pecado confessado é pecado perdoado. Amém. Eu e você podemos confessar pecados agora mesmo, no término do programa Adoração em Família de hoje. E eu quero aproveitar para convidar você não só para orar, para confessar o pecado agora, mas também para estar com a gente na continuação desse estudo que acontece no próximo programa Adoração em Família. Deus abençoe você, sua casa e até o próximo estudo.